Seja bem-vindo ao canal SBM Audiolivros. Para ter acesso aos audiolivros completos, entre em contato conosco pelo QR Code ou pelo link do comentário fixado no vídeo para entrar em nosso canal do Telegram, onde fica nosso acervo de audiolivros, e você também pode pedir para fazermos o audiolivro que você desejar em português ou em tradução mecânica. Para participar do nosso canal do Telegram, cobramos o valor de R$ 12 por mês. CAPITULOUM Beckett. Carta no 1. Prezado Caos, pelo menos é assim que o meu irmão disse que te chamam. Eu perguntei se algum dos amigos dele precisava de umas cartas extras, e ele me deu o seu nome. Então, oi, eu me chamo ela. Estou ciente da regra de não usar nomes reais nas cartas. Escrevo estas cartas desde que ele começou a fazer o que faz. O que imagino seja o que você faz também. Bom, antes que você coloque esta carta de lado com um resmungo de agradeço, mas não, obrigado. Que nem a maioria dos homens saiba que isto aqui é tanto para você quanto para mim. Considerando que com essas trocas eu teria um lugar seguro para desabafar, longe dos olhares curiosos desta cidadezinha minúscula e futriqueira, seria quase como se eu estivesse te usando. Então, se você quiser me emprestar o seu ouvido, vou ficar muito grata e, em troca, te oferecerei o meu. Fora que eu faço uns biscoitos de manteiga de amendoim incríveis. Se eles não chegaram com esta carta, vai lá bater no meu irmão, porque ele roubou os seus biscoitos. Por onde eu começo? Como eu me apresento sem que isto pareça um anúncio para solteiros? Pode confiar que eu só estou em busca de um amigo por correspondência mesmo, e um bem distante. Te juro, militares não são o meu tipo. Os homens em geral não são. Não que eu não goste de homens, eu só não tenho tempo para eles. Mas sabe o que tenho agora? Um profundo arrependimento por ter escrito esta carta à caneta. Eu sou a caçula, mas aposto que o meu irmão já te contou isso. Ele nunca fecha o bico, o que significa que você provavelmente também já sabe que tenho 2 filhos. Sim, sou mãe solo, e não me arrependo das minhas escolhas. Olha, já estou farta de ouvir isso de todo mundo ou de receber aquele olhar com essa pergunta implícita. Quase cortei essa última frase, mas é verdade. Além disso, sou preguiçosa demais para reescrever a carta toda. Tenho 24 anos e fui casada com o doador de esperma dos gêmeos por, 3 segundos. Só o suficiente para que o teste de farmácia desse positivo, o médico dissesse que havia 2 batimentos cardíacos e ele fizesse as malas na calada da noite. Ele nunca gostou de criança e, sinceramente, acho que estamos melhores assim. Se crianças por correspondência não for o seu lance, não vou ficar ofendida. Mas você vai ficar sem biscoitos. Biscoitos são só para amigos por correspondência. Caso você ache que tudo bem ouvir sobre maternidade solo, continue lendo. Meus gêmeos têm 5 anos, o que, se você não errou na conta, significa que nasceram quando eu tinha 19, depois de chocar a nossa cidadezinha quando decidi criar meus filhos por conta própria. Quase fiz a população infartar ao assumir a pousada solidão depois da morte da minha avó. Eu só tinha 20 anos, os gêmeos ainda eram bebês. E foi nessa pousada que ela nos criou, então parecia um bom lugar para criar meus filhos também. E ainda é. Vamos ver. A Maisie e o Colt são praticamente a minha vida. No bom sentido, é claro. Eu sou ridiculamente superprotetora com eles, mas reconheço isso. Tenho a tendência de reagir de maneira exagerada, de construir uma fortaleza em volta deles, o que me deixa meio isolada, mas bom, existem defeitos piores, né? A Maisie é mais quietinha, e eu geralmente a encontro escondida com o nariz enfiado num livro. Já o Colt, bom, quase sempre ele está em algum lugar em que não deveria estar, fazendo algo que não deveria estar fazendo. Gêmeos podem ser enlouquecedores, mas também são 2 vezes mais incríveis. Já eu estou sempre fazendo o que tenho que fazer e nunca o que realmente gostaria. Mas acho que isso faz parte de ser mãe e administrar um negócio. Falando nisso, a pousada está acordando, então é melhor eu concluir e enviar esta carta logo. Se quiser, me escreva de volta. Se não quiser, eu entendo. Mas saiba que tem alguém no Colorado te desejando tudo de bom. Ela. Aquele dia teria sido o momento perfeito para o meu segundo palavrão. Geralmente, quando a gente fazia uma mobilização total de tropas, era igualzinho ao filme O Feitiço do Tempo, mesma bosta, dia diferente. Existia quase um padrão previsível e reconfortante na monotonia.
Não vou mentir, eu era um grande fã da monotonia. A rotina era previsível, segura ou tão segura quanto poderia ser. Fazia um mês que estávamos em mais um local secreto, em mais um país onde nossa presença era apenas física, e a rotina era praticamente a única coisa reconfortante do lugar. Aquele dia tinha sido tudo, menos um dia de rotina. Missão cumprida, como sempre. Mas a que preço? Sempre havia um preço, e nos últimos tempos ele vinha aumentando exponencialmente. Olhei para a minha mão, flexionando os dedos, porque eu podia fazer isso. Já Ramírez tinha perdido essa habilidade naquele dia. O cara ia segurar seu recém-nascido com uma prótese. Arremessei o brinquedo longe e ele riscou o céu, um clarão vermelho contra o azul imaculado. O céu era a única coisa limpa daquele lugar. Ou talvez fosse aquele dia que parecia sujo. Bagunça saiu correndo, com passadas seguras, a atenção focada no alvo, até que... Caramba, como ela é boa! Disse Mac, surgindo atrás de mim. A melhor. Olhei para ele de relance por cima do ombro antes de voltar a atenção para a bagunça, que corria até mim. Ela tinha que ser a melhor para chegar aonde a gente estava, em uma equipe do grupo de forças especiais que operava sem, tecnicamente, existir. Era uma cadela milhões de vezes melhor que qualquer outro cão de trabalho militar. Ela também era minha, o que automaticamente a tornava a melhor. Minha garota era a labradora de 30 quilos mais perfeita do mundo. Sua pelagem preta se destacava na areia quando ela parou quase colada nas minhas pernas e se sentou, estendendo o brinquedo para mim com os olhos em êxtase. Última vez, falei baixinho, tirando o brinquedo de sua boca. Antes mesmo que eu retraísse o braço para o arremesso, ela já estava correndo. Notícias do Ramírez? Perguntei, esperando que bagunça se afastasse. Perdeu o braço, do cotovelo para baixo. Joguei o brinquedo o mais longe que consegui. Pode xingar. Hoje um palavrão parece apropriado, disse Mac, coçando a barba de um mês que vinha exibindo e ajustando os óculos escuros. E a família dele? A Christine vai encontrar com ele em Landstuhl. Eles estão enviando gente nova. Chega em 48 horas. Rápido assim? Éramos mesmo dispensáveis. A gente vai se mover. A reunião é em 5 minutos. Beleza. Ao que tudo indicava, ela aconteceria no próximo local não revelado. Mac olhou de relance para meu braço. Já deram uma olhada nisso? O doutor costurou. Foi só um arranhão. Nada para se descabelar. Mais uma cicatriz para se somar às dezenas que já marcavam a minha pele. Talvez você precise que alguém te dê uma descabelada. No bom sentido. Dei um belo olhar de soslaio para o meu melhor amigo. O quê? Perguntou ele, com um dar de ombros exagerado antes de menear a cabeça para a bagunça, que voltou a se aproximar, tão animada quanto na primeira vez que eu atirei o brinquedo. Ou na 36ª vez. Ela não pode ser a única mulher na sua vida, Gentry. Ela é fiel, linda e capaz de procurar explosivos ou matar alguém que está tentando te matar. Do que mais eu preciso? Perguntei. Depois peguei o brinquedo e afaguei bagunça atrás da orelha. Se eu preciso te dizer isso, é porque já não tem mais como te ajudar. Voltamos para o pequeno complexo que, na verdade, não passava de algumas construções cercando um pátio. Tudo era marrom. As construções, os veículos, o chão, até o céu parecia estar assumindo essa tonalidade. Maravilha! Uma tempestade de areia. Não precisa se preocupar comigo. Eu me viro direitinho quando a gente está na guarnição, falei para ele. Ah, disso eu sei muito bem, seu babaca sósia do Chris Pratt. Mas cara, acrescentou ele, colocando a mão no meu braço para nos fazer parar antes que entrássemos no pátio onde os outros estavam reunidos. Você não se envolve com ninguém. Nem você. Não, eu não estou em um relacionamento agora. Mas isso não significa que eu não tenha laços. Pessoas com quem me importo e que se importam comigo. Eu sabia muito bem aonde ele queria chegar, e aquele não era o momento, nem o lugar, nem nunca seria. Antes que Mac começasse a filosofar, dei um tapinha nas costas dele. Olha, a gente pode entrar numa de deitar no divã ou dar o fora daqui e seguir em frente para a próxima missão. Seguir em frente sempre foi mais fácil para mim. Eu não criava laços porque não queria, não porque não fosse capaz. Laços, com pessoas, lugares ou coisas, eram inconvenientes e te ferravam.
porque só havia uma coisa garantida, e essa coisa era a mudança. Estou falando sério. Ele semicerrou os olhos de um jeito que eu já tinha visto inúmeras vezes nos nossos 10 anos de amizade. É? Bom, eu também. Estou ótimo. Além disso, tenho laços com você e com a bagunça. O que vier dos outros é lucro. Mac, Gentry, chamou Williams da porta do prédio norte. Vamos, já vai, gritei de volta. Olha, antes de a gente entrar, eu deixei uma coisa em cima da sua cama, disse Mac, passando a mão pela barba, o tique nervoso revelador dele. Bem, o que quer que seja, depois dessa conversa não me interessa mais. Bagunça e eu começamos a caminhar rumo à reunião. Eu já estava me coçando para sair dali, para deixar aquele lugar para trás e ver o que nos esperava. É uma carta. De quem? Todo mundo que eu conheço está naquela sala, falei, apontando para a porta enquanto cruzávamos o pátio vazio. Era isso que acontecia quando você crescia pulando de um lar adotivo para outro e depois se alistava no dia em que fazia 18 anos. O grupo de pessoas que você considerava digno de conhecer era pequeno o suficiente para caber em um helicóptero Black Hawk, e naquele dia ainda faltava Ramírez. Como eu disse, laços eram inconvenientes. Da minha irmã. Perdão. Minha mão congelou na maçaneta enferrujada. Você me ouviu. Da minha irmã caçula a ela. Vasculhei minha agenda mental. Ela. Loura. Sorriso estonteante, olhos suaves e gentis, mais azuis do que qualquer céu que eu já vira na vida. Fazia uma década que ele exibia fotos dela. Fala sério, Gentry. Quer que eu te mostre uma foto? Eu sei quem é a ela. Mas por que tem uma carta dela na minha cama? Pensei que talvez você precisasse de uma amiga por correspondência, disse ele, baixando os olhos para as botas sujas. Uma amiga por correspondência? Como se eu estivesse em um projeto da 5ª série com uma escola parceira? Bagunça se aproximou, descansando o corpo na minha perna. Ela estava sintonizada com cada movimento meu, até mesmo as menores mudanças no meu humor. Isso fazia de nós uma equipe invencível. Não, não, respondeu ele, balançando a cabeça. Eu só estava tentando ajudar. Ela me perguntou se eu conhecia alguém que talvez precisasse receber umas cartas. E como você não tem família? Com um ar debochado, escancarei a porta e deixei Mac do lado de fora. Talvez um pouco daquela areia entrasse na sua boca enorme. Eu odiava aquela palavra. As pessoas reclamavam da própria família o tempo todo. Mas, no instante em que descobriam que você não tinha uma, era como se você fosse uma aberração a ser consertada, um problema a ser resolvido, ou pior, digno de pena. Eu estava tão além da pena de qualquer um que era quase engraçado. Ok, rapazes, disse o capitão Donahue, convocando nossa equipe de 10 membros, menos um para a mesa de conferências. Lamento informar que a gente não está indo para casa. Temos uma nova missão. Todos aqueles caras resmungando, sem dúvida com saudades da esposa, dos filhos, só reafirmaram a minha posição no assunto laços. Sério, novato? Rosnei para o recém-chegado que se apressava em recolher as coisas derrubadas do baú que me servia de mesa de cabeceira. Desculpa, Gentry, murmurou ele, reunindo os papéis. Típico garoto recém-saído do treinamento que não tinha nada que estar naquela equipe ainda. Ele precisava de mais alguns anos e de mãos bem mais firmes antes de estar pronto, o que significava que tinha algum parente importante. Bagunça inclinou a cabeça para ele e depois olhou para mim. Ele é novo, falei baixinho, coçando atrás das orelhas dela. Aqui, disse o garoto, me entregando uma pilha de coisas, os olhos arregalados como se eu fosse chutá-lo para fora da unidade por ser estabanado. Eu torcia para que ele fosse melhor com uma arma do que com a minha mesa de cabeceira. Coloquei as coisas nos únicos centímetros da cama que Bagunça não estava ocupando. Separá-las levou só alguns minutos. Artigos em periódicos sobre vários tópicos que eu tinha lido pela metade e... droga. A carta de ela. Fazia 2 semanas que aquele troço estava comigo e eu ainda não havia aberto. Também não havia jogado fora. Vai abrir essa aí? Perguntou Mac, com seu timing de especialista em encheção de saco. Por que você nunca fala palavrão? Perguntou o novato ao mesmo tempo. Olhando feio para Mac, enfiei a carta embaixo da pilha e peguei o artigo do topo. Era sobre novas técnicas de busca e resgate. Ótimo,
Agora responde à pergunta do novato, disse Mac, revirando os olhos e deitando-se no catre com as mãos atrás da cabeça. Meu nome é Johnson. Não, é novato. Você ainda não conquistou o direito a um nome, corrigiu Mac. O garoto ficou com uma cara de coitado. Parecia que tínhamos chutado o cachorrinho dele, então me rendi. Uma vez, alguém me disse que falar palavrão é uma desculpa esfarrapada para um vocabulário ruim. Faz a gente parecer grosseiro e sem instrução. Então eu parei. Deus sabia que eu já tinha o suficiente contra mim. O que saía da minha boca não precisava refletir o inferno pelo qual eu havia passado. Para sempre? Perguntou o novato, inclinando-se para a frente como se estivéssemos em uma festa do pijama. Só falo em pensamento. Respondi, virando a página para um novo artigo no periódico. Ela é mesmo uma cadela de trabalho? Parece tão fofinha, comentou o novato, estendendo a mão para a bagunça. Bagunça levantou a cabeça rápido e arreganhou os dentes para ele. Ela é. E sim, te mataria sob comando. Então faz um favor para nós dois e nunca mais tenta tocar nela de novo. Ela não é um animal de estimação. Permiti que ela rosnasse por um segundo para deixar claro seu ponto de vista. Relaxa, falei para a bagunça, correndo a mão pela lateral do pescoço dela. A tensão abandonou o seu corpo imediatamente e ela desabou na minha perna, piscando para mim como se nada tivesse acontecido. Caramba, murmurou o novato. Não leva a mal, novato, disse Mac. A bagunça é fiel a um homem só e te garanto que você não é esse homem. Fiel e letal, falei com um sorriso, fazendo carinho nela. Um dia, quem sabe, disse Mac, apontando para a carta, que tinha escorregado para a cama ao lado da minha coxa. E hoje não é esse dia. Quando você abrir, vai querer se matar por não ter aberto antes. Ele se debruçou no catre e voltou com um pote de biscoitos de manteiga de amendoim, depois comeu um com os efeitos sonoros de um filme pornô. Sério mesmo? Sério, gemeu ele. Isso tá bom demais. Eu ri e deslizei a carta de volta para o fundo da pilha. Dorme um pouco, novato. Todos nós vamos estar em ação amanhã. O garoto assentiu. Isso é tudo o que eu sempre quis. Eu e Mac trocamos um olhar resignado. Fala isso amanhã à noite. Agora fecha os olhos e para de derrubar as minhas coisas, senão seu codinome vai ser estabanado. Ele arregalou os olhos e afundou no catre. 3 noites depois, novato estava morto. Johnson. Ele conquistou o nome e perdeu a vida salvando o doutor. Fiquei deitado na cama enquanto todo mundo dormia, meus olhos vagando para o catre vazio. Ele não pertencia àquele lugar. Todos nós sabíamos disso e tínhamos expressado a nossa preocupação. Ele não estava pronto. Não estava pronto para a missão, para o ritmo da nossa unidade, para a morte. Não que a morte se importasse. O relógio girou e fiz 28 anos. Parabéns para mim. A morte sempre me afetava de uma forma diferente quando estávamos em missão. Ela se enquadrava em 2 categorias. Ou eu dava de ombros e seguia em frente, ou a minha mortalidade se tornava uma coisa tangível e repentina. Talvez por ser meu aniversário, ou porque aquele novato não passasse de um bebê, mas a morte dele era do segundo tipo. Oi, mortalidade, sou eu, Beckett Gentry. Logicamente, eu sabia que com a missão cumprida, iríamos para casa poucos dias depois, ou para o próximo inferno. Mas naquela hora, uma necessidade crua de conexão se agarrou a mim de um jeito que pareceu uma pressão física no meu peito. Sem laços, disse a mim mesmo. Essa porcaria só trazia encrenca. Mas o anseio continuava, aquele de estar conectado a outro ser humano de uma forma diferente à que eu destinava aos irmãos com quem servia, ou diferente da minha amizade com Mac, que era a coisa mais próxima que eu tinha de uma família. Em um movimento de pura impulsividade, peguei minha lanterna e a carta, que tinha enfiado em uma publicação sobre montanhismo. Equilibrando a lanterna no ombro, rasguei o envelope e desdobrei a página de caderno pautada preenchida por uma caligrafia caprichada e feminina. Li a carta 1, 2, mais 10 vezes, combinando as palavras com as fotos do rosto de ela que eu tinha visto ao longo dos anos. Eu a imaginei roubando alguns instantes do começo da manhã para escrever a carta e me perguntei como teria sido o dia dela. Que tipo de cara largava a esposa grávida? Um canalha.
Que tipo de mulher assumia 2 gêmeos e um negócio quando ainda era, ela própria, uma criança? Uma forte abessa. Uma mulher forte e capaz que eu precisava conhecer. O desejo que tomou conta de mim era desconfortável e inegável. Fazendo o máximo silêncio possível, peguei um caderno e uma caneta. Meia hora mais tarde, lacrei o envelope e bati com ele no ombro de Mac. Mas que merda é essa? Reclamou Mac, rolando para o lado. Eu quero os meus biscoitos. Anunciei cada palavra com a severidade que geralmente reservava para dar ordens à bagunça. Ele riu. Ryan, eu estou falando sério. Lançar seu primeiro nome assim indicava que eu não estava brincando. Bom, dormiu no ponto, perdeu os biscoitos. Ele sorriu com malícia e voltou a se acomodar no catre. Alguns segundos depois, sua respiração estava profunda e constante. Obrigado, falei baixinho, sabendo que ele não ia me ouvir. Obrigado por ela. CAPITULODOIS, ela, carta no 1. Ela, você tinha razão, o seu irmão comeu os biscoitos na cara dura, mas, em defesa dele, esperei tempo demais para abrir a sua carta. Acho que, se realmente formos fazer isso, é melhor sermos honestos, certo? Então, em primeiro lugar, não sou muito bom com pessoas. Eu poderia te dar um monte de desculpas, mas a verdade é que simplesmente não levo muito jeito com elas. Isso significa dizer a coisa errada, ser direto demais, ou não ver necessidade de engatar conversas estúpidas, entre outras coisas. E, evidentemente, nunca escrevi cartas para ninguém, agora que parei para pensar. Em segundo lugar, eu gostei de você ter escrito a caneta. Isso significa que não volta atrás para se censurar. Você não pensa demais, só escreve o que quer escrever. Aposto que você é assim ao vivo também, fala o que pensa. Eu não sei o que dizer sobre mim que não vá ser apagado pelos censores. Então que tal isto? Completei 28 anos há 5 minutos, e além dos amigos daqui, não tenho nenhuma conexão com o mundo ao meu redor. Na maioria das vezes, levo isso numa boa, mas hoje à noite estou me perguntando como é ser você. Como é ter tantas responsabilidades e tantas pessoas dependendo de você? Se eu pudesse te fazer uma única pergunta, seria: como é ser o centro do universo de alguém? Ati. Caos. Li a carta pela terceira vez desde que ela havia chegado de manhã, enquanto corria os dedos pela caligrafia irregular em letra de forma. Quando Ryan me disse que queria que eu virasse amiga por correspondência de uma pessoa da unidade dele, achei que meu irmão tivesse enlouquecido. Os caras com quem ele servia geralmente eram um cofre trancado. O nosso pai costumava ser igualzinho. Sinceramente, depois de semanas sem resposta, imaginei que o sujeito tivesse ignorado a minha proposta. Uma parte de mim ficou aliviada, afinal eu já tinha coisas suficientes para dar conta. No entanto, as possibilidades ofertadas por um papel em branco tinham lá os seus atrativos. Poder desabafar com alguém que eu jamais conheceria foi estranhamente libertador. Ao ler a carta dele, me perguntei se ele havia sentido o mesmo. Como alguém podia ter chegado aos 28 anos sem ter ninguém? Ninguém mesmo. Ray disse que o cara era caladão e tinha um coração mais impenetrável que uma parede de tijolos, mas Caos só parecia solitário. Mamãe, tá chato, disse Maisie, sentada ao meu lado balançando a perna embaixo da cadeira. Bom, quer saber? Perguntei, cantarolando, enfiando a carta na bolsa. Só gente chata acha as coisas chatas? Respondeu ela piscando para mim com os maiores olhos azuis do mundo. Ela inclinou a cabeça e franziu o nariz, o que formou ruguinhas no topo. Talvez eu fosse menos chata se tivesse algo para fazer, concluiu. Eu balancei a cabeça, mas sorri e ofereci a ela meu iPad. Toma cuidado, ok? Não podíamos nos dar ao luxo de comprar outro, não com 3 dos chalés de hóspedes ganhando telhados novos naquela semana. Eu já tinha vendido uns 10 hectares na parte de trás da propriedade para financiar os reparos que já tinham sido adiados demais, além de ter hipotecado a pousada inteira para financiar a expansão. Maisie assentiu, balançando o rabo de cavalo louro e deslizando o dedo para abrir o iPad e encontrar seus apps preferidos, como uma criança de 5 anos navegava naquela coisa melhor do que eu era um mistério. Colt também era um gênio da tecnologia, embora não tão nerd quanto Maisie.
principalmente porque estava sempre ocupado demais escalando tudo o que não devia. Dei uma olhada rápida para o relógio. 4 da tarde. O médico já estava meia hora atrasado para a consulta que ele tinha solicitado. Eu sabia que Ada não se importava de ficar com Colt, mas odiava ter que pedir isso a ela. Ada tinha 60 e poucos anos, e embora ainda fosse ágil, Colt não era nada fácil de acompanhar. Ela o chamava de relâmpago ambulante, e não estava longe da verdade. Maisie esfregou distraidamente o ponto em seu quadril do qual vinha reclamando. A reclamação passara de uma simples pontada a uma dor e evoluíra para um sofrimento constante que nunca a abandonava. Eu já estava prestes a perder a paciência e me dirigir até a recepcionista, mas então o médico bateu na porta e entrou. Oi, ela. Como você está, Margaret? Perguntou o Dr. Franklin com um sorriso gentil e uma prancheta na mão. Maisie, corrigiu ela com os olhos sérios. Claro, concordou ele, aquecendo com um leve sorriso para mim. Sem dúvida eu ainda tinha 5 anos aos olhos dele, levando-se em consideração que o Dr. Franklin também havia sido meu pediatra. Seus cabelos estavam mais grisalhos e ele atualmente contava com uns 10 quilos a mais na cintura, mas ainda era o mesmo da época em que a minha avó me levava àquele consultório. Nada mudava muito na nossa pequena Telluride. Claro, quando a temporada de esqui chegava, os turistas inundavam as ruas com seus Land Rovers, mas a maré sempre recuava, deixando para trás os locais, que retomavam a vida normal. Como está a dor hoje? Perguntou ele, abaixando-se até ficar da altura dela. Maisie deu de ombros e se concentrou no iPad. Tirei o dispositivo das mãozinhas dela e arqueei uma sobrancelha em resposta ao seu olhar aborrecido. Ela soltou um suspiro, um som bem mais velho que os seus 5 anos, mas se voltou para o doutor. Franklin, sempre dói. A última vez que eu fiquei sem dor faz 1 milhão de anos. Ele olhou para mim em busca de uma explicação mais detalhada. Tem pelo menos 6 semanas. Ele anuiu, depois franziu a testa e se levantou, virando os papéis da prancheta. O que foi? Perguntei. A frustração revirou meu estômago, mas mordi a língua. Perder a cabeça não ajudaria Maisie em nada. Os resultados da cintilografia óssea estão normais. Ele se debruçou na mesa de exames e esfregou a nuca. Deixei que os meus ombros caíssem. Era o 3º exame que Maisie fazia, e ainda assim, nada. Normal é bom, né? Perguntou ela. Forcei um sorriso e devolvi o iPad para ela. Querida, por que você não brinca um pouco enquanto eu troco uma palavrinha com o Dr. Franklin no corredor? Ela assentiu, ansiosa para voltar ao jogo que havia interrompido no meio. Segui o Dr. Franklin para o corredor, deixando a porta só um tiquinho aberta para ouvir Maisie. Eu não sei o que te dizer, começou ele, cruzando os braços. A gente fez exames de raio-x, a cintilografia, e se eu achasse que ela fosse ficar parada por tempo suficiente, podíamos tentar uma ressonância também. Mas, sendo sincero, não encontramos nada clinicamente errado com ela. O olhar de compaixão que ele me lançou foi a gota d'água. Ela não está inventando, falei. O que quer que seja a dor que ela está sentindo é muito real, e alguma coisa está por trás disso. Não estou dizendo que a dor não é real. Eu já examinei a Maisie inúmeras vezes e sei que tem algo acontecendo. Mudou alguma coisa em casa? Existe algum novo fator de estresse? Imagino que não seja fácil administrar aquele lugar sozinha com 2 filhos para criar, principalmente na sua idade. Empinei um pouco o queixo, como acontecia sempre que alguém mencionava os meus filhos e a minha idade na mesma frase. O cérebro é muito poderoso. O senhor está sugerindo que isso é psicossomático? Retruquei. Porque ela está tendo dificuldade de andar agora. Nada mudou na nossa casa. Ela é a mesma que sempre foi desde que eu levei os meus filhos para lá deste mesmo hospital, e ela não está sendo submetida a nenhum estresse excessivo na escola, isso eu posso garantir. Não está na cabeça dela, está no quadril. Ela não tem nada no quadril dela, disse ele baixinho. Procuramos fraturas, rupturas de ligamentos, tudo. Talvez seja um caso severo de dores de crescimento. Não são dores de crescimento, tem algo que o senhor não está vendo. Eu pesquisei na internet. Esse foi o seu primeiro erro, respondeu ele com um suspiro. Pesquisar na internet vai te convencer de que um resfriado é meningite e uma dor na perna é um coágulo sanguíneo gigante pronto para se desalojar e te matar.
Eu arregalei os olhos. Não é um coágulo sanguíneo, ela. Fizemos um ultrassom. Não existe nada ali. Não tem como consertarmos um problema que não conseguimos ver. Maisie não estava inventando. Não era coisa da cabeça dela. Não era nenhum sintoma de ter nascido de uma mãe jovem ou de não ter um pai presente. Ela estava com dor. E eu não podia ajudar. Eu estava de mãos atadas. Completa e definitivamente. Então acho que vou levar a minha filha para casa. Saboreei a caminhada da estrada até a casa principal. Naquela época do ano, pegar a correspondência sempre era o meu jeito de dar uma escapada, e como eu aguardava as cartas de caos, curtia ainda mais aquele momento. A carta no 6 podia chegar a qualquer momento. O ar do fim de outubro era revigorante, mas ainda faltava um bom mês para a má abertura das pistas. A partir daí, os meus pequenos momentos de serenidade seriam engolidos pela enxurrada de reservas. Graças a Deus, porque realmente precisávamos do dinheiro. Não que eu não gostasse do ritmo mais lento do outono, quando os trilheiros do verão voltavam para casa, mas eram os invernos que mantinham a solidão no azul. E com os novos e penosos pagamentos da hipoteca, a renda era necessária. Mas por enquanto, aquilo era perfeito. Os álamos já estavam dourados e começavam a perder as folhas que, naquele momento, cobriam o caminho arborizado da estrada até a casa. Não era longe, menos de 100 metros, mas era distância suficiente para dar aos visitantes a sensação de isolamento que eles buscavam. A casa principal tinha alguns quartos de hóspedes, uma cozinha profissional, sala de jantar e salão de jogos, além de uma pequena ala residencial onde eu morava com as crianças. Estava sempre fervilhando de vida quando alguém queria companhia, mas a solidão ganhou o seu nome e a sua reputação, devido aos 15 chalés isolados que pontilhavam os nossos 80 hectares. Se alguém estivesse atrás da conveniência de uma acomodação luxuosa e próxima da civilização, mas também de um lugar afastado onde se pudesse fugir de tudo, éramos a pousada perfeita. Se ao menos eu pudesse investir em anúncios e publicidade e manter os chalés reservados o ano inteiro. Você podia construir o quanto quisesse, mas, para virem, as pessoas precisavam saber que você existia. Ela, você está ocupada? Perguntou Larry, da varanda da frente, com os olhos reluzindo sob as espessas sobrancelhas grisalhas que pareciam se encaracolar em todas as direções possíveis. Não, o que foi? Remexi a correspondência enquanto subia os degraus, parando em uma tábua do piso que precisava ser substituída. O problema de reformular a sua marca para transformá-la em um resort de luxo era que as pessoas esperavam perfeição. Tem uma coisa te aguardando em cima da mesa. Me aguardando? Ignorei o sorriso largo. O homem jamais poderia jogar pôquer. E entrei. Arranquei as botas e as coloquei em um dos bancos do hall de entrada. A madeira de lei recém-reformada estava quente sob os meus pés quando passei em frente à recepção. A caminhada foi boa? Perguntou Hayley, erguendo os olhos do celular e sorrindo. Só fui pegar a correspondência, nada demais. Agarrei a pilha de cartas, prolongando a tortura por mais alguns minutos. Além disso, o envelope do topo era uma cobrança do Dr. Franklin que eu estava com zero pressa de abrir. Fazia quase um mês que tinha levado Maisie para se consultar com o médico, e ainda não havia nenhum diagnóstico para aquela dor crescente. A conta era só mais um lembrete de que eu tinha reduzido o plano de saúde ao valor mais baixo possível para que sobrevivêssemos aquele ano. Aham. Você não está atrás de uma certa carta, está? Perguntou ela, os olhos castanhos arregalados com uma falsa inocência. Eu não devia ter te falado dele. Ela ia tirar sarro de mim para sempre, mas, sinceramente, eu não ligava. Aquelas cartas eram a única coisa que eu tinha só para mim. O único lugar onde eu podia ser franca e sincera sem expectativas ou medo de ser julgada. Ei, é melhor do que continuar vivendo indiretamente pela minha vida amorosa, provocou Hayley. A sua vida amorosa me dá vertigem. Além disso, são só cartas, não tem nada de romântico nisso. O Ryan precisava de um favor, só isso. Falando no Ryan, quando ele volta para casa dessa vez? Perguntou ela, com aquele suspiro sonhador que a maioria das garotas locais soltava sempre que o meu irmão era mencionado. Provavelmente um pouco depois do Natal. E sério, você tinha o quê? Uns 12 anos quando ele saiu para se alistar? Hayley era só uns 2 anos mais nova do que eu, mas eu me sentia infinitamente mais velha.
Talvez eu tivesse envelhecido 10 anos por filho, ou administrar a solidão houvesse me lançado prematuramente na meia-idade. Fosse o que fosse, existia uma vida inteira entre nós. Para de enrolar, exclamou Larry, quase dando um pulinho. Qual é o problema? Ela, vem aqui, chamou Ada da sala de jantar. Vocês dois estão no meu pé agora? Balancei a cabeça para Larry, mas o segui até a sala de jantar. Tanhã, disse Ada, agitando os braços em um floreio em direção à mesa escura de fazenda. Segui os movimentos dela e vi a revista que estava esperando, com uma capa azulíssima que se destacava na madeira. Quando chegou? Perguntei baixinho. Hoje de manhã, respondeu Ada. Mas... falei, erguendo a pilha de correspondência. Ah, eu acabei de deixar tudo isso lá. Não ia te privar do seu momento preferido do dia. Alguns silenciosos e tensos instantes se passaram enquanto eu encarava a revista. Férias na Montanha, o melhor do Colorado em 2019, edição de inverno. Ela não vai te morder, disse Ada, empurrando a revista para mim. Não, mas pode fazer ou destruir o nosso nome. Lê ela. Deus sabe que eu já li, contou ela, empurrando os óculos de volta sobre o nariz. Peguei a revista da mesa, deixando a pilha de correspondência no lugar dela, e a folheei. Página 89, encorajou Ada. O meu coração pulava e os meus dedos pareciam grudar em cada página, mas consegui chegar a 89. Número 8, Solidão, Telluride, Colorado. Minhas mãos tremiam enquanto eu observava as fotos brilhantes da minha propriedade. Eu sabia que eles tinham enviado alguém para nos avaliar, mas não sabia quando. A gente nunca esteve entre os 20 primeiros, e você acabou de figurar entre os 10 melhores, exclamou Ada, me puxando para um abraço, seu corpo engolindo o meu. A sua avó ia ficar tão orgulhosa, todas as reservas que você fez, tudo o que você sacrificou. Caramba, estou tão orgulhosa de você, ela disse, e então se afastou, secando as lágrimas. Bom, não fica aí nesse chororô, lê. Não é ela quem está chorando, mulher, disse Larry, aproximando-se para abraçar a esposa. Aqueles dois eram tão parte da solidão quanto eu. Eles já estavam com a minha avó quando ela abrira a pousada, e eu sabia que ficariam comigo enquanto pudessem. A solidão é uma joia escondida. Aninhada nas montanhas de San Juan, essa pousada única ostenta não só um clima familiar na casa principal, mas também mais de uma dúzia de chalés luxuosos e recém-reformados para quem não troca a privacidade pela proximidade das pistas. A apenas 10 minutos de carro de algumas das melhores áreas de esqui do Colorado, a solidão oferece exatamente isto: um refúgio afastado de Mountain Village e de seus inúmeros turistas. Essa pousada parece mais um resort e é perfeita para quem busca o melhor dos dois mundos. Serviço impecável e a sensação de estar sozinho nas montanhas. É a pura experiência do Colorado. Eles nos amaram. Estávamos entre as 10 melhores pousadas do Colorado. Apertei a revista contra o peito e deixei que a alegria tomasse conta de mim. Momentos como aquele não aconteciam todos os dias, nem sequer todas as décadas ao que parecia, e aquele era meu. A pura experiência do Colorado é o que fica quando os turistas vão para casa, murmurou Larry, mas sorriu. O telefone tocou e ouvi Hayley atendendo ao fundo. Aposto que a pousada vai ficar lotada, cantarolou Ada enquanto Larry dançava com ela ao redor da mesa. Com uma crítica assim, era uma aposta certa. A pousada seria invadida pelos hóspedes e muito em breve conseguiríamos pagar a hipoteca e o empréstimo para a construção dos chalés planejados no lado sul. Ela! É a escola no telefone! Gritou Hayley. Larguei a revista junto com o resto da correspondência e fui até o aparelho. Oi, Ella Mackenzie aqui. Falei, preparando-me para ouvir o que quer que Colt tivesse feito para irritar a professora. Senhora Mackenzie, ótimo. Aqui é a enfermeira Roman, do ensino fundamental. A preocupação ficou evidente na voz dela, então nem me dei ao trabalho de corrigir meu estado civil. Está tudo bem? Infelizmente, a Maisie está aqui. Ela desmaiou no parquinho e está com 40 graus de febre. Desmaiou. Febre, uma náusea profunda que só poderia ser descrita como um mau presságio se apoderou do meu estômago. O Dr. Franklin tinha deixado alguma coisa passar. Estou indo para aí. CAPITULOTRES Beckett. Carta no 6, prezado Caos. Segue aqui uma nova fornada de biscoitos. Esconda do meu irmão.
Não, eu não estou brincando. Ele é um ladrão sem vergonha quando se trata disso. É a receita da nossa mãe. Na verdade, da nossa avó. E ele é viciado. Depois que perdemos os nossos pais, o nosso pai no Iraque e a mamãe em um acidente de carro, um mês depois, como ele já deve ter te contado, esses biscoitos estavam sempre na cozinha, nos esperando depois das aulas, depois de corações partidos e de vitórias e derrotas no futebol. Para ele são como voltar para casa. E agora você tem um pedacinho da minha casa aí. Você me perguntou uma coisa na minha primeira carta, quando foi? Há um mês? Enfim, você me perguntou como era ser o centro do universo de alguém. Naquela hora, eu não soube como responder, mas acho que agora sei. Sinceramente, eu não sou o centro do universo de ninguém, nem mesmo dos meus filhos. O coach é de uma independência feroz e tem certeza de que está encarregado de cuidar pessoalmente da segurança da Maisie e da minha. A Maisie é confiante, mas a reserva dela pode ser confundida com timidez. E sabe o que é engraçado? Ela não é tímida. Ela é capaz de julgar o caráter das pessoas ridiculamente bem e de identificar uma mentira a quilômetros de distância. Eu queria ter a mesma habilidade, porque se tem uma coisa que não suporto, é mentira. A Maisie tem um instinto incrível sobre as pessoas que com certeza não herdou de mim. Se ela não conversar com você, não é por ser mosca morta, mas por achar que você não vale o tempo dela. Desde bebê, ela é assim. Ou gosta de você, ou não. Já coach, ele dá uma chance para todo mundo. E uma segunda, uma terceira. Já deu para entender tudo, né? Acho que ele herdou isso do tio, porque eu admito que nunca fui capaz de dar segundas chances quando o assunto é machucar as pessoas que eu amo. Por mais vergonha que me dê admitir, ainda não perdoei o meu pai por ter nos deixado, pela tristeza no rosto do meu irmão ou pela mentira fácil de que só ia participar de uma missão temporária por algumas semanas e depois nunca mais voltar. Por ter escolhido se divorciar da minha mãe em vez de largar o exército. Poxa, faz 14 anos e eu ainda não perdoei o oficial que deu a ordem que matou o meu pai. Por partir o coração da minha mãe pela segunda vez. Isso é uma coisa que eu realmente odeio em mim. O coach definitivamente herdou o coração mole do meu irmão, e espero que ele nunca perca isso. Aos 5 anos, meus filhos já são pessoas melhores do que eu jamais serei, e tenho um orgulho absurdo deles. Mas eu não sou o centro do universo deles. Sou mais como a gravidade. No momento, o que faço é deixar os dois bem ancorados, com os pés no chão e um caminho óbvio à frente. É meu trabalho mantê-los ali, perto de tudo o que os deixa seguros. Mas, conforme eles crescem, eu vou soltando só um pouquinho, vou parando de puxar com tanta força. Em algum momento, vou libertar os dois para voar e só puxá-los de volta quando eles me pedirem ou precisarem. Caramba, eu tenho 24 anos e às vezes ainda preciso ser puxada de volta. Mas sinceramente, eu não quero ser o centro. Porque o que acontece quando o centro deixa de existir? Todos saem de órbita. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Então eu prefiro ser a gravidade. Afinal de contas, ela controla as marés, o movimento de tudo, e até torna a vida possível. E então, quando eles estiverem prontos para voar, talvez encontrem outra pessoa que mantenha os pés deles no chão. Ou, quem sabe, vai que essa pessoa voa com eles. Espero que eu seja um pouco das duas. Mas e aí, não vai me contar por que eles te chamam de Caos? Ou isso é tão secreto quanto a sua foto? Ela, compartilha aí, Caos, pediu Williams pelo rádio, meneando a cabeça para a carta. Não. Dobrei a carta no 6 e a enfiei no bolso da camisa enquanto o helicóptero nos levava para a operação. Bagunça ainda estava entre meus joelhos. Ela não era uma grande fã de helicópteros ou do rapel que estávamos prestes a fazer, mas seguia firme. Tem certeza? Provocou ele de novo, o sorriso branco destacando-se na pele escurecida pela camuflagem. Absoluta. Ele não ganharia nem a carta nem um biscoito. Eu não dividiria nada com ninguém. Ela era a primeira pessoa só minha, ainda que só por cartas. Aquele não era um sentimento do qual eu queria abrir mão. Deixa ele em paz, disse Mac ao meu lado, depois olhou de soslaio para meu bolso. Ela te faz bem. Quase o ignorei. Mas o que ele tinha me dado era um presente, não só em ela, mas na conexão com alguém diferente dos caras, da missão.
Ele tinha me dado uma janela para uma vida normal fora da caixa em que eu havia me enfiado nos últimos 10 anos. Então, dei a ele a verdade. Faz, respondi assentindo. Aquilo era tudo o que eu podia oferecer. Com um sorriso largo, ele bateu no meu ombro, mas não disse eu te falei. Chegando em 10 minutos, gritou Dona Rue pelo rádio. Como é lá, em Telluride? Perguntei a Mac. Ele pôs no rosto aquele olhar melancólico que costumava me fazer revirar os olhos. Mas naquele momento eu estava estranhamente desesperado para saber mais, para visualizar a cidadezinha minúscula onde ela vivia. É lindo. No verão, é verde e exuberante, e as montanhas se erguem sobre você como se tentassem te aproximar do céu. No outono, elas parecem mergulhadas em ouro quando os álamos mudam de cor. Como agora. O inverno é um pouco agitado por causa da temporada de esqui, mas a neve cai em torno da solidão, e é como se tudo fosse coberto por novos começos. Quando a primavera chega, as ruas ficam enlameadas, os turistas vão embora e tudo renasce, tão lindo quanto no ano anterior. Ele deixou a cabeça pender para trás no assento do UH-60. Você sente falta de lá, falei. Todos os dias. Então, por que ainda está aqui? Por que foi embora de lá? Ele virou a cabeça para mim com um sorriso triste. Às vezes a gente tem que ir embora para saber o que deixou para trás. A gente não dá valor até perder. E se você nunca teve? Aquela foi mais uma pergunta objetiva. Eu nunca tinha me apegado a lugar nenhum, nem nutrido qualquer sentimento de lar. Nunca havia ficado num local por tempo suficiente para que esse sentimento criasse raízes. Ou talvez eu fosse incapaz de criar raízes. Talvez elas tivessem sido arrancadas de mim tantas vezes que simplesmente se recusassem a crescer de novo. Vamos fazer o seguinte, Gentry. Você e eu. Quando essa mobilização acabar, vamos tirar umas férias e eu vou te mostrar Telluride. Eu sei que você sabe esquiar, então nós vamos para as pistas e depois para os bares. Talvez eu até te deixe conhecer a ela, mas você vai ter que passar pelo coach. Ela. Só tínhamos mais uns 2 meses naquela missão da Força de Reação Rápida. Depois, era adeus à FRR e olá ao curto tempo livre, que eu geralmente desprezava, mas que naquele momento me despertava uma leve curiosidade. Mas e ela? Nesse caso, a curiosidade não era nem um pouco leve. Eu queria vê-la, falar com ela, descobrir se a mulher que escrevia as cartas realmente existia em um mundo que não fosse de papel ou perfeito. Seria ótimo. Respondi devagar. Ele tinha feito aquela oferta inúmeras vezes, mas eu nunca havia aceitado. Mac arqueou as sobrancelhas e seu sorriso largo se tornou quase cômico. Está a fim de ver Telluride ou a ela? Os dois, respondi com franqueza. Ele aqueceu no momento em que o aviso de 5 minutos veio do rádio. Então, se inclinou para que só eu ouvisse, não que os outros tivessem qualquer chance com o barulho das hélices. Vocês se dariam bem. Isso se você sossegar em um lugar para deixar alguma coisa se desenvolver. Inútil. Você estraga tudo. Empurrei as palavras da minha mãe para fora da cabeça e me concentrei no agora. Remoer o passado era um desastre prestes a acontecer. Então, fechei aquela porta na mente. Eu não me dou bem com ninguém, falei para Mac. Então, antes que ele pudesse se aprofundar no assunto, chequei o arreio de bagunça para ter certeza de que ela estava bem presa e de que não a perderia na descida. A gravidade podia ser uma droga. Pensei nos comentários de ela. Como seria ter alguém te puxando para a terra? Seria reconfortante sentir essa segurança ou sufocante? Aquele era o tipo de força com a qual você contava ou da qual fugia. Será que existia mesmo gente que ficava por perto tempo o bastante para ser considerada confiável? Se existia, eu nunca havia encontrado. Por isso, nunca tinha me importado com relacionamentos. Por que investir em alguém que, em algum momento, diria que você é cheio de problemas e complicado demais para se conviver? Até Mac, o meu melhor amigo, estava obrigado por contrato a ficar na mesma unidade que eu, e mesmo nossa amizade tinha seus limites, que eu fazia questão de nunca testar. Eu sabia bem no fundo do estômago que ele acabaria com qualquer um que magoasse ela. 10 minutos depois, pousamos, e essa foi a única gravidade em que tive tempo de pensar.
U-A-T-R-O, ela. Carta no 6. Ela. Obrigado pelos biscoitos. E sim, o seu irmão roubou alguns enquanto eu estava no banho. Me surpreende ele não estar pesando uns 150 quilos a essa altura. Eu pensei no que você falou sobre a gravidade. Eu nunca tive isso. Nada me amarrando a lugar nenhum. Talvez quando eu entrei para o exército, mas na verdade era mais uma afinidade com a unidade do que com um lugar ou alguém. Até que eu conheci o seu irmão, e eles começaram a nos submeter ao processo de seleção. Infelizmente, eu gosto muito dele, assim como a maioria dos caras da nossa unidade. É uma pena, porque às vezes ele consegue ser um pentelho, porque eles me chamam de caos. É uma longa história, e pouco lisonjeira. Prometo que eu te conto um dia. Digamos que envolve uma briga de bar, 2 seguranças realmente furiosos e um mal-entendido entre o seu irmão e uma mulher que ele confundiu com uma prostituta. O que ela não era. Ela era esposa do nosso novo comandante. Ops! Talvez eu faça o seu irmão te contar essa história. Numa das cartas, você disse que a Maisie não estava se sentindo muito bem. Os médicos descobriram o que era? Eu nem imagino como isso deve ser difícil para você. Como está o coach? Ele já começou aquelas aulas de snowboard? Eu tenho que ir, eles estão nos reunindo, e eu quero garantir que vou conseguir colocar isto aqui no correio. Até mais. Caos. Os únicos sons no quarto do hospital eram os pensamentos que berravam na minha cabeça, implorando para serem libertados. Eles exigiam respostas, gritavam para que eu encontrasse todos os médicos do hospital e os obrigasse a me escutar. Sabendo que Telluride não investigaria mais, eu havia levado Maisie até um hospital maior, em Montrose, a 1h30 de distância. Era quase meia-noite. Estávamos ali desde o meio-dia, e meus filhos dormiam profundamente. Maisie estava encolhida, engolida pela cama grande do hospital, e alguns fios enviavam seus sinais vitais para os monitores. Graças a Deus, eles tinham desligado aquele bip incessante. Só ver o lindo ritmo do coração dela já era o suficiente para mim. Colt estava esticado no sofá com a cabeça no meu colo, com a respiração profunda e uniforme. Embora Ada tivesse se oferecido para levá-lo para casa, ele havia recusado, principalmente porque Maisie estivera segurando a mão dele com força. Eles nunca conseguiam ficar separados por muito tempo. Corri meus dedos pelos seus cabelos louros, do mesmo tom quase branco dos de Maisie. Como os traços dele se pareciam, como suas alminhas eram diferentes. Com um clique suave, a porta se abriu um pouquinho e um médico enfiou a cabeça no quarto. Senhora Mackenzie? Levantei um dedo e o médico anuiu, afastando-se e fechando a porta devagar. Da maneira mais silenciosa possível, tirei Colt do colo, substituindo o meu calor por um travesseiro e pela minha jaqueta em cima de seu corpinho. Já está na hora de ir embora? Perguntou ele, aconchegando-se no sofá. Não, parceiro. Tenho que falar com o médico. Você fica aqui e cuida da Maisie, ok? Devagar, olhos azuis vidrados se abriram para encontrar os meus. Ele ainda estava despertando. Pode contar comigo. Eu sei, falei, fazendo carinho na têmpora dele. Com passos seguros e dedos muito inseguros, abri a porta e a fechei atrás de mim, sem acordar Maisie. Senhora Mackenzie? Examinei o crachá do sujeito. Dr. Taylor. Na verdade, não sou casada. Ele piscou rápido e então assentiu. Certo, claro. Perdão. O que o senhor descobriu? Perguntei, puxando as laterais do suéter para baixo, como se a lã fosse uma espécie de armadura. Vamos ali para o outro lado do corredor. As enfermeiras estão aqui pertinho, então as crianças vão ficar bem, assegurou ele, já me conduzindo até uma área que parecia servir como sala de conferências. 2 outros médicos nos aguardavam ali. O Dr. Taylor me indicou uma cadeira, onde me sentei. Os homens da sala estavam sérios. O sorriso não alcançava os olhos, e o cara da direita parecia não conseguir parar de clicar na parte de cima da caneta. Então, senhorita Mackenzie, começou o Dr. Taylor. Fizemos alguns exames de sangue na Margaret e drenamos um pouco do fluido do quadril dela mais cedo, onde encontramos uma infecção. Eu me remexi na cadeira. Infecção? Isso era fácil. Então, antibióticos? Não exatamente. Os olhos do Dr. Taylor dispararam para a porta e, ao segui-los, vi uma mulher de 40 e poucos anos apoiada no batente. Ela tinha uma beleza clássica, com uma pele marrom escura tão impecável quanto seu coque francês.
De repente, tomei conhecimento do meu nível de desalinho, mas consegui manter as mãos longe do meu coque bagunçado bonitinho, do qual só restava o bagunçado. Doutora Hughes? Só observando. Vi o prontuário da menina no início do plantão. O Dr. Taylor aqueceu, respirou fundo e voltou sua atenção para mim. Ok, se ela tem uma infecção no quadril, isso explicaria a dor na perna e a febre, certo? Perguntei cruzando os braços. Sim, poderia explicar. Mas encontramos uma anomalia no exame de sangue. A contagem de glóbulos brancos está elevada de maneira alarmante. O que isso significa? Bom, este é o Dr. Branson, e ele é da ortopedia. Ele vai nos ajudar com o quadril da Margaret. E este, o Dr. Taylor, engoliu em seco. Este é o Dr. Anderson. Ele é da oncologia. Oncologia? Voltei meus olhos para os do médico idoso, mas não abri a boca. Não até que ele dissesse as palavras que justificassem a presença de sua especialidade ali. Senhorita. Mackenzie, os exames da sua filha indicam que ela pode ter leucemia. A boca do médico continuou a se mover. Eu a vi formar palavras, observei as expressões dele, mas não escutei nada. Era como se o homem tivesse se transformado na professora do Charlie Brown e tudo estivesse passando por um filtro de 1 milhão de litros de água, e eu estava me afogando. Leucemia, câncer. Para, espera, falei, estendendo as mãos no ar. Eu levei a Maisie ao pediatra pelo menos 3 vezes nas últimas 6 semanas. Eles me falaram que não era nada, e agora os senhores estão me dizendo que é leucemia? Não é possível, eu fiz de tudo. Eu sei. O seu pediatra não sabia o que procurar e nem temos certeza de que é leucemia. Vamos precisar tirar uma amostra da medula óssea para confirmar ou descartar essa possibilidade. Que médico disse isso? Branson? Não, ele era o ortopedista, certo? Foi o médico de câncer. Porque minha bebê precisava ser testada para câncer. Ela estava logo ali, no fim do corredor, e não fazia ideia de que um grupo de pessoas a havia sentenciado ao inferno por um crime que nunca tinha cometido. Coach, meu Deus, o que eu ia dizer para ele? Senti uma mão apertar a minha e olhei para cima, no piloto automático. A doutora Hughes estava na cadeira ao lado. A gente pode ligar para alguém? Talvez para o pai da Maisie? Para a sua família? O pai de Maisie nunca tinha sequer se preocupado em vê-la. Os meus pais haviam morrido 14 anos antes. Ryan estava do outro lado do mundo fazendo Deus sabia o quê. Ada e Larry, sem dúvida, já estavam dormindo na casa principal da solidão. Não, não tem ninguém. Eu estava sozinha. As tomografias começaram na manhã seguinte. Peguei um caderninho da bolsa e comecei a anotar tudo o que os médicos diziam que exames estavam sendo feitos. Eu não conseguia absorver tudo. Ou talvez a enormidade daquilo fosse grande demais para assimilar. Outro exame? Perguntou Colt, apertando a minha mão enquanto os médicos tiravam mais sangue de Maisie. Forcei um sorriso, mas não consegui enganá-lo. Só precisamos ver o que está acontecendo com a sua irmã, rapazinho, disse o doutor. Anderson, empoleirado na lateral da cama de Maisie. Vocês já olharam os ossos dela. O que mais vocês querem? Retrucou Colt. Colt, por que a gente não vai tomar um sorvete? Sugeriu Ada, num canto. Ela tinha chegado cedo, decidida a não me deixar sozinha. Vem, a gente pega um para Maisie também. Incentivou ela, estendendo a mão, e eu assenti para Colt. Pode ir. A gente não vai a lugar nenhum por um bom tempo. Colt olhou para Maisie, que sorriu e disse, morango. Ele aqueceu, levando sua tarefa muito a sério, e depois, só por precaução, lançou outro olhar furioso para o Dr. Anderson antes de sair com Ada. Segurei a mão de Maisie enquanto eles terminavam a coleta. Então, me enrosquei ao lado dela na cama e coloquei um desenho animado na TV, apertando o corpinho dela contra o meu. Eu tô doente? Perguntou ela, olhando para mim sem medo ou expectativas. Está, meu amor. Acho que pode estar. Mas é cedo demais para se preocupar, ok? Ela assentiu e voltou a se concentrar no que quer que a Disney estava exibindo. Que bom que tô num hospital, então. Eles fazem a gente ficar bem nos hospitais. Beijei a testa dela. Eles fazem. Não é leucemia, disse o Dr. Anderson no corredor à noite. Não? O alívio percorreu o meu corpo. Uma sensação física palpável.
como o sangue que retorna a um membro depois de ele passar muito tempo dormente. Não, mas não sabemos o que é. Ainda pode ser câncer? Pode, só que não estamos encontrando nada além dos glóbulos brancos elevados. Mas vão continuar procurando, certo? O Dr. Anderson assentiu, mas